Fernanda Freitas, qual é o seu motivo? O meu motivo é fazer pontes. Não sendo engenheira, o meu marido brinca comigo a dizer que eu tenho uma equivalência em engenharia, porque o que me motiva e o meu grande motivo na vida é fazer pontes para causar impacto. Passou pela rádio, foi apresentadora de televisão e há mais ou menos 10 anos fundou a Associação Nuvem Vitória, que todas as noites leva voluntárias e voluntários aos hospitais portugueses para contarem histórias às crianças internadas. Nunca deixou de apresentar eventos, nunca deixou de chamar a atenção para desigualdades, nunca deixou de escrever, de comunicar. Fernanda, bem-vinda ao podcast do Motivo. Obrigada, Xavier. Obrigado por Obrigada pelo convite. ter aceitado o nosso convite. E porquê é que descreve desta forma, como criar pontes, o seu motivo? Na verdade, é o que fazemos quando comunicamos. A comunicação é uma ponte, não é? É uma forma de chegar ao outro. E dei por mim, ao longo da minha vida, de facto, a fazer isso, a fazer muitas pontes. Esta pessoa precisava disto e eu conhecia uma pessoa que podia ajudar a resolver essa necessidade. Fazia uma ponte, fazia um link. Portanto, na verdade é isso, eu sempre fiz isto, desde pequenina, e eu não tinha esta noção, até esta brincadeira do isto é uma engenheira sem formação porque passa a vida a fazer pontes. Ou seja, quando há uma necessidade, fazemos acontecer. E para não usar a expressão fazemos acontecer, porque já está um bocadinho gasta, acho que fazer pontes é mais aquilo que me motiva, ou seja, não é só o âmbito do fazer as outras pessoas felizes, as pessoas realizarem os seus desejos, não é só isso. Há mais do que isso. Há pôr pessoas em contacto, há pôr projetos a conhecer outros projetos, há pôr empresas a conhecer projetos sociais. Tudo isto é fazer pontes. E um dos grandes instrumentos dessa ponte é a Nuvem Vitória, esta associação, Sim, que em 2026 celebra 10 10 anos, anos de vida, certo? sim, meu Deus. E que é um grande exemplo de empreendedorismo Uhum, social. uhum. Sim, a Nova Vitória de facto nasceu e só para perceber esta questão do empreendedorismo social e sobretudo porque o Xavier tem tido aqui muitos convidados de empreendedorismo, vamos chamar-lhe genérico, portanto geral. Hoje em dia, felizmente, adoptou-se muito a temática do empreendedorismo e ainda bem que sim. Tem os seus quês, tem os seus desafios, mas quando olhamos para o lado social, o empreendedorismo social ainda não é propriamente muito bem. As pessoas ainda não percebem muito bem o que é empreendedorismo social. E o que é que é? Portanto, tem de estar ligado ao terceiro setor, necessariamente. Portanto, há muita gente que diz, eu sou empreendedor e tenho impacto na sociedade, logo sou empreendedor social. Não é bem a mesma coisa. Estar ligado ao terceiro setor é querer um projeto que pode não ser o melhor do mundo, mas é o melhor para o mundo, pelo menos naquele momento. E um empreendedor social é também um inovador, é uma pessoa que olha para uma temática e às vezes é o primeiro a ver um problema nessa temática. Foi o caso da Nuvem Vitória, portanto, toda a gente sabe que há crianças internadas, infelizmente, nas pediatrias, e as crianças até têm bastantes, em alguns hospitais têm imensa animação Uhum. durante o dia, porque a maior parte das crianças, felizmente, entra e sai muito rapidamente dos hospitais. Mas quando falamos em o período do dia em que a criança tem mais receio, ah, tem mais, sim, acaba por ficar mais ansiosa, não é? Os seus cuidadores também, é à noite. E Porque portanto peço desculpa sim, interromper, mas porque durante o dia, e algumas pessoas podem não ter noção, mas quando as crianças estão internadas nos hospitais, muitas vezes estão em tratamentos, uhum, noutros momentos estão só em recuperação, sim, digamos assim, mas existem voluntários que passam lá de manhã, que passam à tarde, existem exata equipas de animação, exatamente. Há existem projetos, escolas, existem aulas, exatamente, há exatamente, hospitais que têm as escolas educadoras e professores. que funcionam lá, Uhum, e depois existe este final de dia, que é então aqui o momento mais exato. solitário. E que não tinha nada, nem ninguém. E há também muitas crianças que estão sem ninguém. E, portanto, eu também, a nível pessoal, o porquê de há 10 anos ter começado isto, porque tinha ficado órfã de voluntariado, portanto, eu acredito que o voluntariado tem de ser formal, feito numa entidade que promova o voluntariado como uma atividade legal, não é só pegarem voluntários e pô-los a fazer um trabalho que não queremos remunerar, e isso infelizmente acontece Ainda imenso. acontece, Sim, não é? sim, acontece imenso. Portanto, e eu tinha saído da figura do Ano Europeu do Voluntariado, que foi em 2011, com muito know-how sobre o Do voluntariado qual em foi Portugal. presidente. Exato, fui presidente nacional, e o voluntariado tem de facto
muita gente que tem muita vontade de fazer, mas depois não é sistemático. Também tem muitas instituições que acham que vivem só à custa do voluntariado, e não pode ser. E depois há instituições que se apercebem, ok, o nosso período de voluntariado terminou, vamos deixar de fazer isto, fazer outras coisas. Foi o que aconteceu na fundação com que eu trabalhava e onde contava histórias precisamente durante o dia. Portanto, eu ia de manhã à Estefânia e ao IPO fazer a tal leitura, a tal animação durante a manhã, às 11 da manhã. Abres um negócio e deixas de ter tempo, deixas de ter manhãs livres, não é? E, portanto, eu estava órfã desse meu know-how, eu Mas tinha tido ficou órfã formação. porque abriu um negócio. Sim, ou seja, não, a fundação primeiro deixou de ter Primeiro deixou de ter o projeto. exatamente, Ok, ok. deixou de haver o projeto de voluntariado onde eu trabalhava, a seguir eu abro o meu projeto pessoal, portanto a minha empresa de comunicação, e de repente eu noto, bom, agora que já tenho outra vez um bocadinho mais de tempo livre, continuo sem as manhãs disponíveis para ir trabalhar para um hospital. O que é que eu posso fazer? E de repente apercebi-me que a única altura do dia que eu tinha livre Para fazer e voluntariado. era à noite. E curiosamente era à noite que as crianças, e quem tem crianças em casa sabe, mais gostam de ouvir histórias. Portanto, surgiu a pergunta e daí a inovação social, que é olhar para um problema que nem sabemos que Que existe, existe. que é, e então, e porquê é que à noite não há um instrumento, uma ferramenta que ajude as crianças a adormecer melhor e a serenar e a descer o seu nível de stress, que é muito próprio em ambiente hospitalar. E foi assim que nasceu a nossa Nuvem Vitória. E como é que têm sido estes 10 anos? Desafiadores, até porque passamos por uma pandemia, não é? 2020 o mundo fechou e, portanto, curiosamente, eu diria que os voluntários da Nuvem Vitória foram talvez, tirando as pessoas do resto do mundo, mas em Portugal, a seguir aos médicos e aos enfermeiros, as primeiras pessoas a saber que isto ia ser uma coisa muito séria. Porque os hospitais disseram-nos é melhor não virem por uma questão de segurança. E nós estranhamos aquilo, supostamente era só uma constipaçãozinha, um vírus que vinha. E quando os hospitais, primeiro nos disse, é melhor não virem esta semana, melhor não virem na próxima semana. Depois outro hospital disse, venham de máscara, afinal é melhor não virem. Nós percebemos que aquilo não ia Era correr bem. sério. E ficamos 2 anos e meio sem ir aos hospitais, porque para recuperar as dinâmicas, e nós temos muitas exigências do ponto de vista de higiene e segurança hospitalar, para recuperar tudo isso demoramos. Não foi só a recuperação 2 anos. normal das pessoas, agora já podemos ir para todo lado sem Certo. máscaras. Nós não. Nós entramos no quarto das crianças e, portanto, os pais e os cuidadores, obviamente, que depois de um período em que ninguém tocava em ninguém, a última coisa que queriam ver era estranhos no quarto dos filhos, Claro. com ou sem máscara, não interessa. E nós também não queríamos expor os nossos voluntários a vírus. Neste momento falamos de que dimensão de voluntários? Portanto, para termos noção, em 2016, e ainda por cima estamos a gravar numa época em que o Instagram nos dá a trend 2016, em 2016 éramos 24 voluntários a trabalhar em 12 camas no Hospital Santa Maria. 10 anos depois, somos quase 1.500 voluntários a trabalhar em 15 hospitais. Portanto, é uma pequena loucura. Já lemos mais de 100 mil histórias, já impactamos 80 mil crianças. E de facto, o grande desafio hoje em dia é, como qualquer empreendedor, a sustentabilidade financeira, porque abrir um hospital tem os seus custos e é aqui que entra toda a gente Abrir um pergunta. hospital? Não, Abrir um núcleo, exatamente, abrir um Abrir hospital, sim, exatamente, abrir custa imenso dinheiro, abrir mas um projeto abrir um num projeto, novo exatamente, portanto, um hospital. novo núcleo num novo hospital Estes custa 15 dinheiro. hospitais, estamos a falar já fora de Lisboa, portanto, Sim, sim, no sim, sim, país, sim. já. Estamos a falar de norte a sul. De norte a sul, ok. Sendo que o mais sul que temos neste momento é Setúbal, Ok. mas já temos pedidos para Claro, eu Alentejo, acredito Algarve. que pedidos Sim, tenham sim, muitos, sim. não é? É curioso porque até ao 8º ano da nossa vida andávamos nós a bater às portas dos hospitais e agora são os hospitais que nos pedem. Temos voluntariado para isso. E o que não temos é disponibilidade financeira. E as pessoas dizem, mas é só um projeto de voluntariado, precisam de dinheiro para quê? Lá está, o grande erro de achar que o empreendedorismo social é todo feito com voluntariado. Não é. Então vá, precisam de dinheiro para quê? A nossa dinâmica é muito estruturada, portanto, quando abrimos um hospital, abrimos sempre da mesma maneira, tanto é que um voluntário que faça uma formação no Hospital do Porto, passados 2, 3 anos vem viver para Lisboa, pode fazer voluntariado em Lisboa, é a mesma formação.
O que é que isto E implica? todos os voluntários fazem formação. É obrigatório. Não é só, eu tenho filhos, conto histórias. Não, Isso, não. isso É obrigatório. é uma boa bagagem, mas É boa há uma bagagem. formação obrigatória. Obrigatória. Ninguém entra na nuvem sem fazer esta formação, porque é dentro do ambiente hospitalar onde já aprendemos uma série de regras sobre o próprio hospital. Portanto, há um fim de semana que é obrigatório. Se a pessoa não puder nesse fim de semana, terá de esperar por uma próxima oportunidade. Para fazer uma abertura de núcleo num hospital, precisamos, em média, de 10.000 euros. Para quê? Pagamos normalmente os custos do local onde vamos fazer a formação, mesmo que seja dentro de um hospital, os técnicos não são voluntários da Nuvem Vitória, portanto pagamos os meios técnicos, pagamos os almoços, os lanches, os jantares, a t-shirt que o voluntário vai usar, o seguro, pagamos uma plataforma que utilizamos para fazer a nossa gestão e é Salesforce, apesar de também ter uma componente social, pagamos tudo o que é relacionado com a despesa de fazer a própria formação, portanto, os formadores, é preciso reuniões para trabalhar essa formação, portanto, as deslocações, não é tudo online, portanto, este dinheiro depois abrange o primeiro ano de vida. Estamos a falar de um núcleo que pode ter até 70 voluntários e que vai ler pelo menos para 25 camas todas as noites, de segunda a sexta-feira, durante um ano. Portanto, os 10.000 euros é para isto. Depois a manutenção, e nós criamos agora para o nosso 10º ano, o projeto As Fadas Madrinhas. Todas as histórias têm uma fada madrinha, a nossa também tem de ter, e portanto temos empresas que patrocinam um ano de ação. E um ano de ação são 5.000 euros, portanto nós temos o dinheiro muito bem distribuído. Esses 5.000 euros depois ao longo do ano servem precisamente para as despesas que são obrigatórias, o seguro e a plataforma, e cada hospital tem a sua coordenadora. As coordenadoras não são voluntárias. Também são, enquanto nuvens, portanto também vão ler podem à noite fazer o trabalho voluntário, mas durante o dia estão a fazer toda a coordenação das equipas. E portanto, é verdade que é um FII muito pequenino, mas não podemos ter estas pessoas a trabalhar em regime de voluntariado, porque todos os dias, 2 a 3 horas por dia, elas fazem uma gestão de uma equipa que pode ir de entre 100 a 350 voluntários. E nunca pode falhar para essa noite correr bem. Portanto, para não haver crianças que fiquem sem história. E, portanto, essa gestão é essencial para garantir isso. Sim. E depois, aquilo que estamos a falar é um voluntário, por exemplo, vai uma vez por semana. Depende. Tem a ver com as disponibilidades, não é? Imagina que o Xavier agora inscreve-se. Olá, quero ser voluntário da Nuvem Vitória. Imagine na região de Lisboa ou na região do Porto, que é onde vamos ter vagas agora ao longo dos próximos meses. Primeiro, tem de ter disponibilidade no fim de semana de formação, tem de lá estar o fim de semana inteiro, das 9 às 19. Depois dessa formação, vai entrar então nesta plataforma de gestão, onde nos vai dar as suas disponibilidades e vai dizer, eu durante este mês, e até pode mudar todos os meses, há pessoas, por exemplo, que trabalham por turnos. E há pessoas que trabalham por turnos e há meses em que não conseguem fazer o período das 7h30 da noite, que é a hora que chegamos aos hospitais, esperamos que as crianças acabem de jantar e depois lemos histórias até às 9h30, 10 horas no máximo. Este mês não posso, esta semana não posso. E, portanto, o Xavier recebe o seu horário e diz-nos na nossa plataforma, Xavier, aqui estou eu e posso ir ao Hospital de Santa Maria segundas e quintas desta semana, na semana seguinte, quarta e sexta, na semana seguinte não consigo ir. Exato. E em agosto estou de férias. Portanto, imagine, eu quando trabalhava no Porto, e eu ia e vinha ao Porto sempre 2 dias por semana, eu marcava o meu ano inteiro, porque eu sabia qual era o dia que ia estar no Porto. Eu marcava o meu ano inteiro. Todas as segundas eu dava disponibilidade. Podia ser chamado ou não. Porque depois temos que gerir 150, 300 voluntários por núcleo, não é? E, portanto, nós estamos aqui a falar de uma estrutura com uma dimensão já bastante elevada, não é? Aqui com muita expressão. E a Fernanda tocou aqui num ponto essencial, que foi, por exemplo, a questão de remunerarem as coordenadoras, as equipas de coordenação dos núcleos, e falámos aqui já pontualmente desta ideia de é uma associação, mas enquanto projeto de empreendedorismo social não tem em vista o lucro, tem em vista um impacto social, mas precisa de ter rentabilidade financeira. Claro. O não lucrativo dá sempre aquela margem para interpretações muito pessoais. O não lucrativo não quer dizer dar prejuízo e, portanto, nós temos sempre de procurar formas de, não digo de autossustentabilidade, porque é sempre muito difícil. São poucas as associações que já conseguem ter, por exemplo, negócios sociais que patrocinem o próprio
trabalho de impacto. Algumas têm, mas não é suficiente, não é? Não é? É uma parte. É difícil, é difícil. Há ótimos exemplos. O Café Joyeux tem os cafés, que todo o revenue, portanto, é isto, lá está, sem fins lucrativos. Todo o dinheiro que o Café Joyeux ganha dos seus cafés, a vender cafés, é para reinvestir no próprio café. A semear, a mesma coisa. Os Corações com Coroa. Há uma série de negócios sociais que já revertem, cujo lucro, por muito pequeno que seja, reverte para a própria associação. Mas isso não é lucro, é reinvestir. E, portanto, é não dar prejuízo. Portanto, no fundo, olhamos para... Temos de fazer um plano de negócios todo o início, todos os anos. A reunião da Assembleia Geral é como se fosse uma reunião de acionistas, se bem que os associados pagam uma cota, mas é a mesma coisa. Ou seja, a gestão que eu faço da nuvem, neste momento, enquanto Presidente Executiva, é igual à gestão que eu faço da minha empresa. Não há diferenças nenhumas. E é curioso que uma vez eu disse isto, alguns numa entrevista, e houve alguém que ficou muito chocado e disse, não pode ser gerido da mesma maneira. É da mesma maneira. Exatamente da mesma maneira. E quando não se faz isto, quando começamos a entrar naquele esquema de esta é uma associação, é muito fofa, é tudo muito amigo, somos 5 ou 6 amigos, ou 6 pessoas da mesma família, que temos um menino especial na família, e portanto vamos abrir uma associação, isso transtorna-me até à medula. Porque meninos especiais somos todos. Porque se desvirtua também um bocadinho o propósito, e isso leva-me aqui uma pergunta provocatória. Em Portugal há associações a mais? Claramente, não é nada provocatória. Para mim não é, a minha resposta é que é. A pergunta não é. É provocatória porque as pessoas acham que não. E há alguns países que fazem uma espécie de números clausos, que eu acho muito interessante e inteligente. Se bem que, obviamente, o associativismo em Portugal promove uma ferramenta extraordinária da nossa democracia. Não estou a dizer que não deve haver. Mas não faz sentido. Se uma doença em Portugal tem 100 utentes, 100 doentes com aquele diagnóstico, 100 pessoas com aquele diagnóstico, para que é que há 100 associações? Ou 20, ou mesmo 2. Não se justifica. E, portanto, há países que estabelecem números clausos, ou seja, reumatismo, nós temos centenas. Cancro de mama, milhares. Faz um rácio, quantos são os doentes, que se distribua por delegações, de norte a sul do país, isso faz todo o sentido. Agora, por delegações ou por, às vezes, especificidades, não é? do próprio diagnóstico. Mas não faz muito sentido. Por exemplo... Sim, de Alzheimer há dezenas. Não é? Mas depois, felizmente, já se reúnem em federações, algumas delas, não é? E, portanto, quando não estamos a abrir uma associação e a mantê-la para alimentar o nosso ego, faz sentido fazer o que muitas associações já fazem, que é vamos unir esforços. Eu até trabalhei como voluntária também, mas noutro ramo, em 2 instituições que faziam coisas muito, muito semelhantes. Chegou uma altura em que eu disse assim, vocês já conversaram, conhecem-se, e eles juntaram esforços e fizeram uma única associação. Criou uma ponte. Lá está, a ver? Fiz a ponte. E depois em Portugal também existe, e isto obviamente que se aplica às empresas, mas que também se aplica às associações, apesar de existirem imensas, que é um bocadinho um imbróglio burocrático, não é? Tudo em Portugal acaba por ter aqui alguns desafios. Sim, se bem que lançar uma associação é como uma empresa, a associação na hora, faz-se igual, chega-se lá, notário, registram-se 2 pessoas ou 3 e depois segue os trâmites legais. Mas, por exemplo, para ser IPSS já é um bocadinho diferente, para ter, como nós temos o reconhecimento de utilidade pública, também já é um bocadinho diferente, já dá um bocadinho mais de trabalho. Mas a mim o que me custa é mesmo, vamos abrir uma associação só porque sim, e não estudar o ecossistema, não perceber o que é que já pode ser feito, o que é que já está a ser feito e pode ser melhorado. Eu sou jurada em imensos prémios de empreendedorismo social, inovação social. Eu cabe-me sempre o papel não é? Fazer ali o polícia mau, não é? E faço sempre uma pesquisa de o que é que já existe e porque é que não te juntas. É sempre uma pergunta tramada. Em relação à Nuvem Vitória, não há ninguém, e posso dizer com toda a propriedade, porque foi-nos dito por um organismo internacional, não há ninguém no mundo que faça isto. Portanto, é uma ideia original e inovadora de Portugal. Mas já há quem copie. Não tão bem, mas copia. E ao isso copiar, também é um risco, não é? E ao copiar-nos... criar o que quer que seja. Ao copiar-nos... A cópia, não é? Como qualquer designer diz que a cópia é sempre um motivo de orgulho, porque nos estão a imitar, é sinal que a ideia é boa. Mas imitem-nos bem. E não impeçam que o nosso trabalho progrida, porque de repente há ali aquela pedrinha no sapato. Alguém que não está a fazer tão bem, que não está... Faz diferente. E
já não deixa que a nossa associação continue o seu trabalho normal, não é? Mas pronto, Mas têm sentido isso em Portugal? já temos uma cópiazinha. Ok. Zinha. Mas está tudo bem. Há espaço para toda a gente. A questão é, de repente, o propósito dilui-se. Ou uma associação já é muito, muito grande e tem muito know-how, já é muito reconhecida, e já tem os seus próprios produtos, já vende os seus próprios produtos e autofinancia-se. Mas mesmo assim não deixa de ser importante ter, por exemplo, dar formações, promover workshops, ter um espaço que possa rentabilizar. Quando temos muito know-how, depois também já há muitos anos no terreno, isso é muito importante. Vamos, de facto, pedir ajuda aos mesmos de sempre. Podemos é ser originais e arranjar maneira de fazer isto de outra forma. E isso é o mais difícil. É ser solidário de uma forma original, não parecendo que estamos a vender produtos, mas também digo, Xavier, há já também muitas empresas que nos ajudam que não têm, nem sequer querem ter o nome nos agradecimentos no relatório de final de ano, no relatório de atividades. Nós agradecemos sempre, como é óbvio, Claro. mas já há muitas empresas que fazem isto porque sim, porque lhes faz sentido e porque gostam. E não só pela imagem E não que só pela vai imagem. projetar. Porque depois também há o outro lado, é as empresas à força quererem ajudar uma associação e não fazem Não match. casa. Não casa, não fazem match, às vezes querem fazer à semelhança do que acontecia muito, às vezes ainda acontece a nível ambiental. Também há empresas que fazem social washing. E, portanto, agora tivemos este problema de reputação, vamos trazer aqui uma associação fofinha, ajudá-los. Nós temos um grave problema, não podemos levar empresas para dentro dos hospitais. Portanto, aquela Que coisa... não é um problema, acaba por ser quase também a vossa... É distingue-nos. Nós não podemos fazer team building, porque não podemos pegar em 2, 3, 4, 5 equipas de, Mas isso sei é um lá, de problema? recursos humanos. Chega ao Natal e temos sempre instituições a pedir, podemos fazer um team building, os nossos colaboradores iam hoje contar histórias às vossas crianças. Primeiro, as crianças não são nossas e os vossos colaboradores não entram à noite, lá está, sem formação e só porque sim, só porque é Natal. Isso também me enerva um bocadinho, porque é só ler qual é o nosso objeto de trabalho. Nós não trabalhamos no jardim zoológico, não é? Portanto, não vamos levar pessoas a ver crianças. Nós temos de dar formação, porque uma coisa é entrar uma criança que partiu um dedo, está super divertida, está só aborrecida de estar ali e ouve uma história, diverte-se e depois vai dormir. Outra coisa é apanhar uma criança que está numa unidade de queimados. E o que é que faz aquele colaborador que nunca ouviu falar em como é que se encara uma criança que está queimada da cabeça aos pés? Uma criança com cancro, uma criança cujos pais acabaram de saber o diagnóstico e nós entramos. E eles acabaram de saber o diagnóstico. Uma criança que está a morrer. Não é fácil, não é? Nós, obviamente, contamos o lado cor-de-rosa da Associação Nuvem Vitória, que é este lado fofo, como a nuvem, não é? Azul. Sim, mas não contam só esse lado. Na verdade, Mas temos de trazem, contextualizar. também trazem depois esta realidade dura, Sim, como a Fernanda acabou de fazer. e temos de avisar os voluntários que não é só giro. Exige muita responsabilidade, exige muito compromisso, exige saber estar numa bolha que não é a nossa. Quando entramos num quarto, nós estamos a lidar com uma bolha de dor e sofrimento e ansiedade dos pais, dos cuidadores e da criança. Nós não fazemos parte da bolha, nós somos visitas. E é isso que nunca esquecemos, nunca. Nós somos visitas daquela família. Voltando aqui ao papel da Fernanda gestora desta associação, mas também da Fernanda voluntária, como é que equilibra estes dois papéis? É fácil, porque eu também tenho uma coordenadora, portanto, eu não faço nada do que não posso fazer, como é óbvio. Sendo voluntária também como gestora, portanto, eu sou presidente em regime pro bono, portanto, eu não recebo um tostão da Nuvem Vitória, porque para mim é um pro bono de competências, ou seja, eu ponho à disposição desta associação, que por acaso fui eu quem fundou, cofundei neste caso, tivemos mais pessoas, mas eu ponho as minhas competências, o meu know-how em comunicação e em gestão à disposição da Associação Nuvem Vitória. Mas depois sou também voluntária que veste a camisola e vai, agora vou menos, por questões pessoais não posso ir ao hospital neste momento, mas assim que voltar é vestir a camisola e fazer o que todos os voluntários fazem. Saber que às 7h30 tenho de estar no ponto de encontro, fazer o briefing com os enfermeiros, higienizar muito bem as mãos, usar máscaras e equipamentos de segurança sempre que é preciso, escolher muito bem as histórias.
e encantar aquelas crianças e aquele quarto, juntamente com a minha dupla, porque vamos sempre em dupla, Sempre em nunca dupla. vamos sozinhos. Fizemos isso no projeto piloto, é outra coisa que é fundamental quando temos uma ideia de inovação social e empreendedorismo social, é fazer um piloto, testar. E nós testamos durante 6 meses e tentamos ir sozinhos e não corria bem. Os pais desconfiavam assim, tipo, quem é esta pessoa? Vai para aqui sozinha. E quando vamos dois, ajudamos-nos mutuamente a contar a história, a quebrar o gelo é mais fácil. Porque Contam os dois a mesma história. ou não, depende. Isso é uma coisa que aprendemos na formação. Ok. Pronto, Fica o teaser. Exato, não vamos aqui revelar mais. Não, depende. Se for um quarto com 4 crianças, temos obviamente de dividir o trabalho, não é? Porque sabemos que às 10 da noite, por contrato, temos de sair da pediatria, não é? Depois não nos deixam sair, temos que dormir lá. Não. Mas temos falado aqui muito sobre esta dinâmica, e agora estávamos aqui a falar sobre se era em dupla, se não era, e mais uma vez isto também se aplica, ou também reflete muito a orgânica de uma empresa, de uma equipa de trabalho normal, não é? Completamente. É aquilo que vocês ali aplicam, é muito essa parceria também Sim, de sim, colegas, sim, claro. e acontece às vezes entrarem e um não está nos seus dias, e existe muito E o outro essa ajuda-me. Sim. essa parceria também. A nossa política de recursos humanos é mesmo essa. Para já, quem entra assina um contrato, como qualquer pessoa que entre numa empresa. Nesse contrato estão explícitas os seus direitos e os seus deveres. E sabemos que, por exemplo, hoje à noite, eu e o Xavier íamos ler histórias, se calhar nunca mais nos encontrávamos durante 6 meses. Depois voltávamos a encontrar. O que é que ajuda a não criar vícios? Porque quando são sempre os mesmos voluntários a fazer as mesmas tarefas, começa a entrar no campo do achismo, sabe? Eu acho que hoje podíamos fazer diferente e normalmente corre mal. E nós temos um modelo que pode ser facilmente franchisado, porque as regras são as mesmas em todos os hospitais para todos os voluntários. Portanto, na verdade, é uma empresa, é uma McDonald's do bem. Fernanda, começámos esta conversa por saber qual é que é o seu motivo, e neste caso que é uma engenheira que, sem o diploma, que cria pontes, para quem está à procura do seu próprio motivo, ou porque já soube e agora está à procura de um motivo Sim. novo, ou porque está aqui ainda a descobrir, que mensagem é que gostaria de deixar? Ui, isso é quase pôr-me aqui um papel de coach que eu não tenho. Não é. Vamos tirar essa carga. É só de facto essa partilha de que é alguém que já vai um pouco mais à frente no caminho e... Eu acho que se a pessoa não se importar de parar um bocado, olhar em volta e ver que de facto o tal motivo é uma prioridade, faz sentido, então se calhar às vezes temos que dar 1 ou 2 passos atrás, olhar em volta e perceber se calhar a maneira de eu concretizar esse meu motivo ou esse meu propósito já esteve ao meu alcance e eu deixei-a fugir. Fugiu por alguma razão, porque eu não tinha tempo, porque não era a altura certa, porque fui mãe, fui pai, saí do país. Por que não regressar àquele ponto onde sentimos, se calhar era mesmo aquilo, e perceber se nesta altura da nossa vida, nesta época, faz sentido parar, fazer uma rotaçãozinha, às vezes só de 180 graus, e perceber, olha, foi ali que eu senti aquele chamamento, se quisermos. Vou voltar ali e perceber se aquele é um caminho. Que esta é a parte boa de conseguirmos ter esta coisa na vida, que é este tempo, de podermos parar e ter tempo para pensar em nós, se estamos realmente a perseguir o nosso motivo, o nosso propósito, e se é isso que nos faz felizes, porque na verdade, em última instância, nós só queremos é adormecer felizes. E é isso também que a Nova Vitória faz, não é? Ir aos quartos, tentar adormecer aquelas crianças um bocadinho mais felizes. Fernanda, muito obrigado. E Vitória, acabou-se a história. Acabou-se a nossa história para já. Muito obrigado. Obrigada eu, Xavier, foi um por prazer. tudo aquilo que trouxe aqui, pela experiência e pelo exemplo. Obrigada. E na verdade, pelo trabalho que todos os dias, há 10 anos, que desenvolve. Este episódio do podcast do Motivo fica por aqui. Se gostaram deste episódio, partilhem com alguém que também possa gostar. Nós voltamos para a semana.